Pergunta que já caiu algumas vezes em concurso. É possível que a lei ou o texto constitucional estabeleça distinção entre as pessoas? Me cite um exemplo no texto constitucional onde a igualdade foi excepcionada. E é justamente sobre isso que eu trago uma aula explicativa sobre o princípio da igualdade. Parece algo simples, mas existem livros bem complexos sobre a matéria, a exemplo das criações de Aristóteles, quando falava da equidade. Pessoal, então, a igualdade ela tem duas vertentes, e é isso que eu vou dividir com vocês a partir dessa historinha que eu vou contar. Quando eu ia trabalhar, né, eu sempre morei na região periférica de São Paulo, então para chegar no centro era muito longe. Então, o meu horário de estudo, e aí eu já divido uma dica com vocês, ficava no transporte público. E, obviamente, né, depende muito do conforto do transporte público, mas o metrô era relativamente tranquilo. Ia lá com o meu informativo de jurisprudência lendo. Eis que em São Paulo, durante uma época, ainda é moda isso, né? Mas tinha uma época que era bem pior. Tinha muito músico, né? Frequentando o transporte de metrô. E aí, obviamente, ele está exercendo o direito do trabalho dele, eu estava exercendo o meu direito ao estudo, ficava aquele conflito. Eu nem conseguia estudar e ficava ali, perdi o objeto. Falei, bom, vou começar a ir de Uber, né? Passei no TJ, queria passar para delegado, para promotor, comecei a ir alguns dias de Uber. Dito e feito, chegava no Uber, o cara ligava o rádio, né? Aí, Uber, táxi, enfim, qualquer coisa do tipo. E teve uma vez que teve uma história que me... Eu uso até hoje de exemplo de aula, né? Tava lá tentando ler meu informativo, e aí ele olhou que tinha alguma coisa escrita de direito, jurídico, leis, né? Ele simplesmente vira dirigindo e fala assim, o senhor é advogado? Eu falei, não, não sou mais, já sou concursado, ex-advogado. Esse negócio da Previdência, e era aquela época dos debates da Previdência, né? Ai, que absurdo, né? Mulher aí aposentando 5 anos antes da gente, não sei o quê, e tudo revoltado, trabalhando 5 anos a menos. Mas na hora de puxar um guarda-roupa e matar uma barata, vem cá, meu amor. Eu quase me joguei do carro, né? Incrédulo ali, né? Tava diante de uma atrocidade, mas aquilo me chamou a atenção, né? Por que esse indivíduo ali, obviamente, não tinha muita instrução jurídica do que estava acontecendo, ele trouxe esse ponto. E para eu explicar isso, porque eu tenho um senso de professor, eu fui tentar argumentar com ele, aí na hora me peguei, eu lembro pra você, eu já dava aula há muito tempo, e me peguei, 5 anos dando aula, como é que eu explico para ele que o texto constitucional permite que a mulher aposente antes? Eu falei, é porque está na Constituição, a mulher aposenta antes. Aí, com toda a sua habilidade argumentativa, ele responde, mas por que está no texto constitucional? E aí eu me vi numa fase oral dentro do Uber, não sabia o que responder. Fui pesquisar sobre o tema. E aqui então nós chegamos no princípio da igualdade, acabei me aprofundando mais para conseguir entender alguns pontos de igualdade material, pessoal. As pessoas não nascem rigorosamente iguais. E aqui é um exemplo. Entre homens e mulheres. Eles são iguais, como regra, mas eles têm distinções no caso concreto. A biologia explica, e eu vejo isso em casa, meu pai e minha mãe com a mesma idade, mas minha mãe já visivelmente com a saúde um pouco mais debilitada, a aparência um pouco mais idosa, né? Porque a mulher envelhece mais rápido. E N explicações biológicas, científicas, né? Isso está até no debate que trouxeram os trabalhos da Previdência, não é algo certo, mas a mulher acumula muito mais tarefas. Não estou fazendo aqui política para a mulher, nem a minha mulher está assistindo a aula, estou falando porque é o que acontece. Está mais próximo dos filhos, está mais próximo do lar, acumula hoje uma jornada de trabalho a mais, e o legislador atento a essas peculiaridades da mulher, coloca ela aposentando mais cedo, dentre outros argumentos que eu poderia trazer. Então veja, o próprio legislador observa que a mulher tem uma necessidade de aposentar antes. Pessoal, mas por que a mulher vive mais? Porque o homem tem estilos de vida mais ousados. O homem bebe mais, fuma mais, dirige pior, é mais arriscado, é mais ousado. Enfim, acaba tendo um estilo de vida mais agressivo, isso também é estatística. Então a mulher aposenta antes porque há necessidades conjuntivas, biológicas, sociais, históricas, que o legislador atento fala, olha, em regra eles são iguais, mas nesse tocante é necessário que a mulher aposente mais cedo. Um outro exemplo, por que não tem concurso de agente penitenciário, o atual policial penal feminino, dentro de presídios masculinos? Porque a força física é diferente. Então, se tem uma rebelião, algo do tipo, e vice-versa, o homem também policial penal não poderia ficar por risco, né, dentro do presídio feminino. Então nós temos particularidades que diferenciam. E aqui também,
as pessoas não nascem rigorosamente iguais. Tanto é que se eu tiver todo mundo igual nessa sala hoje e der R$ 10 para cada um, daqui um ano vai ter cara com R$ 1.000 e vai ter cara que vai estar devendo 5.000. As pessoas têm habilidades diferentes. E mais ainda, têm históricos diferentes. Ah, meritocracia, tem que alcançar pelo próprio esforço. Não é bem assim, pessoal. Hoje tem situações aí que são intransponíveis. O cara tá 1.000 anos atrasado, como diria lá o Mano Brown, né? Então, assim, como é que eu vou superar 1.000 anos em 2 anos? É difícil. Então aí vem programas de financiamento estudantil, vem vagas especiais, em, sei lá, cotas econômicas em concurso, tudo isso para garantir a igualdade. Agora, qual era a resposta então definitiva para este senhor que me trouxe a pergunta lá no transporte, né? No táxi, no Uber, etc. Que o que a Constituição faz é distinguir a igualdade em dois subprincípios. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, isso aqui tem livros dessa grossura falando sobre equidade e igualdade. E eu fiz um resumo com vários casinhos concretos para que você entenda a carga axiológica que tem por trás desse fundamento. O princípio da igualdade divide-se em dois subprincípios, né? Ou em duas modalidades. A primeira é o que esse indivíduo estava tentando colocar para mim. Ele fala assim, ó, professor não, né? Senhor, o princípio da igualdade formal. A igualdade formal, pessoal, também chamada de igualdade abstrata, igualdade genérica, representa uma igualdade, né, que não observa o caso concreto. É abstrata e genérica. Então, por isso que ela também é chamada de igualdade fria, abstrata, genérica. Ele não olha as particulares do indivíduo. Nós observamos isso, por exemplo, no artigo 5º caput, quando fala que todos são iguais perante a lei. Ponto. Mas, na verdade, quando eu vou olhar para a situação concreta, eu vejo que não é bem assim. Que, na verdade, eu precisaria ter aplicado a outra igualdade. Mas um ponto aqui é que essa igualdade é dirigida em regra, direcionada em regra, ao poder legislativo. Porque o poder legislativo, quando faz a lei, salvo algumas exceções de tutela de minorias, etc, etc, ele não pode ficar olhando a particularidade A, B, C, sob pena de violar a essência da norma jurídica. A Maria Helena Diniz, professora de Direito Civil aqui na PUC de São Paulo, ela fala que a essência da norma jurídica é que ela seja abstrata, genérica e imperativa. Imperativa é que tem força para obrigar todos. O que é abstrata e genérica? A lei não persegue nem privilegia ninguém. Eu não vou fazer uma lei para a classe A do setor B. Não, a lei é para todo aquele segmento. Se tem alguém dentro daquele segmento que tem uma condição especial, precisa de gratuidade de justiça, etc., quem vai analisar isso são os outros poderes que aplicam a lei, e não aquele que cria a lei. Então, em regra, a legalidade, a igualdade formal é dirigida para aquele poder que cria a lei. Agora, aquele poder que aplica a lei, como executivo e o judiciário, se barram no princípio da igualdade material. Esse princípio da igualdade material, também é chamada de concreta, substancial, real ou aristotélica. E por que aristotélica? Porque vem da frase de Aristóteles que os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados desigualmente, vírgula, na medida de suas desigualdades. O que nós temos aqui, pessoal? Um princípio da igualdade material que analisa o caso concreto. Por analisar o caso concreto, ela é direcionada, em regra, aos poderes, né? Executivo e judiciário. Eu vou dar um exemplo de um absurdo, uma situação absurda que aconteceu durante a pandemia na aplicação do princípio, ao meu ver, do direito à saúde. Eu moro, pessoal, no extremo leste de São Paulo, não chega a ser muito longe do centro, mas uns 20 quilômetros aqui do centro. E tem um hospital mais ou menos perto de casa aqui que chama Hospital Vila Alpina. Ele foi o hospital, estatisticamente, que primeiro se esgotou, né, o número de leitos da UTI na época do Covid-19. Ele fica numa via que passa lá para a cidade de Tiradentes, para a Zona Leste, que é muito populoso, né? O metro quadrado por número de habitantes por metro quadrado é muito elevado. Então foi o primeiro hospital a esgotar. E aí as pessoas, então,
viveram aquela situação caótica que vocês viram. Depois começou a esgotar o Hospital do Centro, ou Perdizes, Moema, que são outros bairros assim que tem mais hospitais. E aí alertou o governo, precisamos ter um plano aqui para salvar essas pessoas. O que eles fizeram? Hospitais de campanha. Aí você fala, tá, professor, então construíram lá Itaquera, construíram no Capão Redondo, na Zona Sul, que é os lugares mais populosos e que tem uma per capita de hospital menor, porque não tem tanto hospital assim, é um hospital a cada 20 quilômetros. Já no centro de São Paulo, mesmo sendo particular, você tem Sírio-Libanês, 9 de Julho, Einstein. Você tem vários hospitais, Hospital das Clínicas, né, São Camilo, Santa Joana, vários. Eu lembro que no caminho da CNN eu passava por uns 10 hospitais, era corredor dos hospitais. Não, construíram o hospital de campanha lá no Ibirapuera, o outro no Pacaembu e o outro ali também pro lado do centro de São Paulo. Será que era o lugar que mais precisava? Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu tenho vigilância, né, de patrulhamento ostensivo pela Polícia Militar, onde que eu vou deslocar mais policiais? Para o centro, para os jardins? Lógico, professor, lá está o poder econômico. Não, mas muitos lugares têm segurança privada e o índice de criminalidade, embora hoje esteja crescendo, não é tão elevado quanto alguns lugares periféricos. Eu sei porque trabalho numa vara criminal, já trabalhei em outras que pega lá na zona de periferia, o índice de determinados crimes chega a ser 1000 vezes maior do que outras regiões. E onde que está então a polícia preventiva, ostensiva, aquela que previne o crime? Muitas vezes não está distribuída proporcionalmente. Essa proporcionalidade, ou seja, esse sentimento de sensibilidade, de entender onde que mais precisa direito social, tudo que eu estou falando de direito social, saúde, ou onde que mais precisa de vaga de creche, precisa construir escola. Eu vou construir uma escola no centro, ou vou construir uma escola lá na zona de periferia que tem uma escola a cada 100 mil habitantes. Eu vou construir para quem mais precisa. Isso é direito social. Se o direito social visa favorecer os mais necessitados, e eu forneço para quem já tem, eu estou violando o quê? O próprio direito social. Então essa é a ideia, pessoal, igualdade material, e aí eu dando a resposta finalmente para o senhor que me fez a pergunta, quando um aposenta antes do outro, quando existe cotas para concurso, e não vou entrar no debate aqui, a lei existe, é constitucional, já analisamos em outras aulas, eu estou atendendo ao princípio da igualdade material. Dar aos iguais, né, tratar os iguais de modo igual e tratar os desiguais de modo desigual. Eu nunca vou esquecer, eu estava numa fase oral e um dos candidatos, foi acho que até num dia que eu fui arguido em outro estado, ele citou Boaventura de Souza, e acho que resume bem essa aula, né? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Vou repetir, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Imagina isso numa redação, hein? Candidato vai tirar nota 10. Então tá claro que a igualdade se divide em dois postulados e para os direitos sociais nós damos grande ênfase para a igualdade material, ou seja, aquela que analisa a igualdade concreta e analisa o indivíduo em cotejo. Num processo, se o indivíduo não tem condições sociais, se dá gratuidade e justiça. Se no indivíduo não tem advogado, se dá defensoria pública. E o quê? Eu vou analisando o caso concreto. Por isso que ela é direcionada aos poderes executivo e judiciário que efetivamente aplicam a lei. Gostaram? Então é bonito, é um tema filosófico, é um tema que desperta muitas reflexões, não é um tema acabado, continua se pensando sobre isso, a pandemia foi um exemplo, e é isso que vai cair na sua prova, que os direitos sociais extraem fundamento da igualdade material, pois analisam caso concreto. Ponto. E guardem os exemplos de direitos sociais que eu trouxe aqui para vocês. Não acabou, a gente volta para mais um tema, vai seguir no seu PDF, analisando essa parte estrutural dos direitos sociais. Ficou com dúvida? Me escreva aqui no Instagram, @RicardoBaronowski. Tamo junto!